todos. Muito obrigado, Carlos. Primeiramente, meus irmãos, minhas irmãs, namastê. O Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. É sempre uma satisfação estarmos aqui na Loja Teosófica Liberdade. Agradecemos o convite para, no dia de hoje, estender ainda mais temas sobre a civilização egípcia e a teosofia. Teosofia que é, na verdade, uma vivência que cada um de nós deveria ter, mas como uma série muito grande de escritores, de autores teosóficos tem redigido milhares de livros ao longo do tempo, então está sendo formada, por assim dizer, um pensamento teosófico, uma doutrina teosófica, né? Que tem assim, fundamentos muito claros. Né? Nós poderíamos sumarizar essas grandes ideias teosóficas como o karma, o dharma, a reencarnação e a evolução. Mas, acima de tudo, meus irmãos, o grande princípio teosófico é a unidade de todas as coisas. Na verdade, o universo é uma inter-relação entre todas as suas partes. Então, há também uma inter-relação entre as civilizações do passado e as atuais. E a civilização egípcia, ela tem muito a nos ensinar, meus irmãos, porque foi uma época áurea da nossa humanidade, em que, durante um certo período, a humanidade foi governada pelos sábios. Já que nós estamos em vésperas de eleição, né? Nós sabemos o quão distante nós estamos hoje em dia de sermos governados por sábios. Nós vamos ver aí durante a passagem aí dos materiais que houve momentos em que um dos grandes imperadores do Egito foi uma reencarnação de um dos Mahatmas que apoiou a fundação da Sociedade Teosófica. Porque se existe uma coisa, meus irmãos, que nos alenta na teosofia, é que não existe solução de continuidade entre as coisas. O que foi, o que é e o que será, na verdade, é um grande conjunto. Então, estudar o Egito, meus irmãos, na verdade, é estudar a nós próprios, ou estudar a Grécia, estudar a Índia, o Tibete, as suas filosofias. Na verdade, é se estudar, porque uma civilização é o conjunto de desenvolvimentos, de progressos que uma cultura fez. Então, na palestra inicial, a primeira parte desse trabalho, nós focalizamos para vocês que isso que todo mundo conhece, todo mundo retrata do Egito, as grandes pirâmides, a esfinge, né, as estátuas dos faraós, né, tudo isso é apenas uma pequena ponta de um iceberg, de uma coisa muito grande, que é a sabedoria espiritual que estava ali por trás. Né? Então, quando as 90 e tantas pirâmides do Egito, né, foram construídas para representar as grandes estrelas lá do firmamento aqui na Terra, elas não foram colocadas ali fortuitamente. Nós até na última palestra colocamos que a própria bandeira, por exemplo, do Brasil, ela também representa isso, é como alguém lá no espaço vê as estrelas se projetando aqui na Terra.
Os egípcios também fizeram isso. O cinturão de Órion está representado nas 3 grandes pirâmides, né? E a esfinge e o seu enigma, né? Tão comentado, né? O decifra-me ou devora-te, ela permanece no coração do ser humano. Porque o grande enigma é o autoconhecimento, meus irmãos, é se compreender. E quando nós olhamos monumentos de pedra, meus irmãos, ou quando nós damos risada daqueles filmes, a múmia assassina, a múmia ululante, a múmia, a maldição da múmia, nós é que somos, na verdade, essas múmias, meus irmãos, né? Esses farrapos que a gente usa, que a gente chama de roupa, isso é indigno do que nós somos realmente cosmicamente. Nós somos peregrinos das estrelas. Esse planeta está fazendo 14 movimentos no espaço que nós não estamos percebendo. Nós estamos sentados aqui nessas poltronas, né? Eu estou sentado porque dá 1h e tanto de palestra, cansa um pouco, né? Mas a gente não percebe que a gente está viajando no cosmos, meus irmãos. Nós somos esses viajantes, né? Que estamos girando, fazendo a translação, a rotação, fazendo a nutação, que tem gente que nem sabe o que é, um movimento de gangorra que existe entre a Terra e a Lua, que a cada piscada dos nossos olhos o planeta gira 470 metros por segundo na direção do leste, ou que esse planeta está girando a 30 quilômetros por segundo ao redor do Sol. A cada piscada, o planeta se desloca 30 quilômetros. Ou que nós estamos dando um giro no centro da galáxia a 250 quilômetros por segundo. Um giro que leva 250 milhões de anos. Os egípcios compreendiam isso e representaram isso nos seus monumentos, que muitos creem que são monumentos funerários, meus irmãos. Mas o grande tema da religião egípcia era e é a morte, mas nós vamos ver que é a morte num outro sentido, né? Então, só repetindo esse princípio, meus irmãos, da própria etimologia da palavra Egito, Egito quer dizer o lugar onde se corporificou o princípio da criação divina. Isso pode ser um local, mas também, meus irmãos, é cada um de nós. Cada um de nós é onde o Espírito se corporifica. E se nós podemos achar um pouco sem propósito aquelas pirâmides, aquela esfinge, saibam que cada um de nós é pirâmide, cada um de nós é esfinge, cada um de nós é múmia, porque nós somos, fundamentalmente, essa matéria cósmica, essa poeira cósmica que dá a brancura do cálcio dos nossos corpos, né? Nós somos minerais, nós somos rocha, nós conseguimos construir com o nosso espírito na matéria. Então, aqueles artífices, aqueles maçons, construtores do Egito, sabiam colocar isso nas suas construções. Os egípcios não se chamavam de Egito, eles se chamavam de Quem, a terra negra do Egito, né? Termo esse que gerou alquimia, que gera química e tantos outros termos, né? E eles sabiam, meus irmãos, que a química não é simplesmente a mistura dos elementos, mas sim a transmutação deles. E se existe, meus irmãos, um princípio egípcio, né, que vem até os nossos dias e que ressurgiu na Idade Média, né, é um princípio
que os maçons usam quando eles escrevem a palavra vitriol, o visita o interior da terra e retificando-te encontrarás a pedra oculta. A pedra oculta, meus irmãos, é a essência que no final das contas, meus irmãos, toda a matéria é regida pela sabedoria divina, a sabedoria de Deus, que é aquilo que dá a coerência nesse universo onde nós vivemos. E não poderíamos deixar de citar, meus irmãos, no dia de hoje, já que nós estamos aqui na instituição Pitágoras, esse grande iniciado dos mistérios egípcios, né? Aliás, esse é o quadro original que está publicado no livro do Manly Palmer Hall, né? O The Secret Teaching of All Ages, né? A sabedoria oculta de todas as eras. Tem esse quadro que, aqui na instituição Pitágoras, nós temos uma reprodução dele, né? Que demonstra, em toda a postura, todos os objetos que tem nesse quadro, mostra o quanto Pitágoras era um iniciado dos mistérios egípcios. E depois ele retorna para a Grécia, e, segundo se conta, ele ali fundou a sua escola, né? E durante muitos anos predicou, iniciou e fez com que muitos vissem a luz da sabedoria. Mas, como sempre, ele foi perseguido, foi destruída a sua escola. Dizem que ele teve que fugir. Mas, como bem predicou o oráculo de Delfos, quando os pais de Pitágoras levaram aquela criancinha até o oráculo, as pitonisas predicaram que Pitágoras seria útil para muitas gerações. Então, até hoje se fala no teorema de Pitágoras, né? Mas ele realmente predicava muitas outras coisas que ele aprendeu no Egito. Como, por exemplo, esse belíssimo quadro aí que eu encontrei na internet, seria os pitagóricos, obviamente liderado pelo próprio Pitágoras, adorando o sol nascente. Aquilo que, em termos muito crus, a gente podia chamar de heliolatria, ou seja, a adoração ao sol, na verdade, meus irmãos, é algo que transcende o sol físico. Porque a teosofia nos ensina que por trás do sol físico está o logos, está o verbo, né? Aquilo que a gente lê na Bíblia, né? Ali em João, que diz que no princípio era o verbo, a vibração. E aí, meus irmãos, aquele que adora o sol nesse sentido não está adorando uma grande fogueira, um monte de explosões atômicas. Ele está tentando captar que ali é a fonte não só da nossa vida física, porque todos os seres vivos desse planeta se alimentam do sol, pelo milagre da fotossíntese, mas também cultuar e se recordar, né? Assim como Jesus ensinou que nós deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, Pitágoras também, quando fazia esse culto, ele fazia com que os seus discípulos se reconectassem com a fonte de tudo, que é Deus. É dali que vem toda a sabedoria divina. É óbvio que Deus não é um homem, não é uma coisa antropomórfica, mas é algo que nós podemos sentir e é algo que nós podemos amar. E esse conhecimento geométrico, né, que é uma das chaves ocultas para se desvelar os mistérios, muitas pessoas se indagam que realmente se foi Pitágoras ou não que descobriu aquele teorema famoso que ficou com o nome dele. O próprio nome de Pitágoras, né, que é
composto de Pit, ou o templo de Delfos, e Ágora, a praça política onde os gregos pugnavam ali pelas posições políticas, quer dizer, Pitágoras quer dizer o que fala a verdade como um profeta de Delfos. Ou seja, a palavra Pitágoras significa teósofo, porque ele falava as coisas divinas, assim como as pitonisas do oráculo de Delfos colocavam quando elas estavam inebriadas por aqueles gases que emanavam pelas fendas de Delfos. Então, esse mestre, meus irmãos, que a literatura teosófica nos diz que foi uma encarnação pretérita do mestre Kuthumi, nos foi muito útil, porque o mestre Kuthumi realmente é, na fraternidade branca, aquele que tem mais amor pelo Ocidente. O Ocidente, meus irmãos, que é tido no Oriente como a terra dos bárbaros, os bárbaros brancos. Não é? Existe um preconceito todo ao contrário aqui. A gente tem preconceito com africanos porque são negros, ou com os asiáticos que são amarelos. Lá na Ásia existe um preconceito contra os brancos bárbaros, que somos nós. Tanto é que foi necessário, dentro da fraternidade branca, isso começa com Tsongkhapa, que a todo século houvesse um esforço para tentar iluminar os bárbaros brancos, e a Sociedade Teosófica faz parte justamente desse esforço. Né? Então, o famoso teorema de Pitágoras, né, que a soma dos catetos, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? E isso já era conhecido no Egito. Inclusive, era tido como um teorema dos números 3, 4 e 5. E hoje, pela dádiva dos satélites, pela dádiva dos drones e da fotografia aérea, né? O que a gente pode perceber? Se a gente olha as 3 grandes pirâmides, né, de Kelps, Miquerinos e Kefren, elas estão exatamente na proporção do teorema de Pitágoras. É óbvio que elas não estão na posição da demonstração do teorema, mas elas são o próprio teorema de Pitágoras. Então, se Blavatsky está correta e as pirâmides estão lá há 70 mil anos, o teorema de Pitágoras está lá no Egito há 70 mil anos, para quem quisesse entender que era esse tal desse teorema. Que, na verdade, a matemática para os egípcios e todos os povos antigos não era, meus irmãos, simplesmente para calcular quantidades, não era para calcular valores, mas sim um número, são ideias que estão por trás da manifestação. Então, essa demonstração, meus irmãos, nós vamos ver que demonstra o quê? O domínio teórico e prático que os egípcios tinham, não só da matemática, mas da interpretação esotérica desses números. Prosseguindo aqui, na outra palestra, a primeira, nós já falamos do trabalho de René Schwartz de Lubix, cujos livros não chegaram ao nosso vernáculo português, mas merece muita pena quem tiver condições de ler ou em inglês ou em francês, porque Schwartz de Lubix passou 20 anos no Egito, fazendo as medições, principalmente no templo de Karnak, onde nós vamos ver daqui a pouco que ele demonstrou que eles tinham conhecimento não só dos números inteiros, mas dos números irracionais,
dos números transcendentais, que na verdade é o que interessa para nós. Porque não é simplesmente... O ser humano é um, meus irmãos, mas ele visa atingir o que? A transcendência, a expansão da consciência. E daí que aquele teorema lá, que são cada número daquele tem as suas raízes, nós vamos ver que esse negócio da raiz quadrada que a gente aprende no colégio e que aparentemente não tem aplicação nenhuma prática, era um conceito esotérico que os egípcios observavam e ensinavam, né? Então, o primeiro desses conceitos, meus irmãos, a raiz de 3. Esse desenho que vocês estão vendo aqui, quando você faz uma intersecção de 2 círculos de qualquer tamanho, naquela intersecção se formam 2 pontos. Se você faz a medição ali, você tem uma constante que é a raiz quadrada de 3, que obviamente não é um número inteiro, é um número irracional, é um número que dá infinitas casas, mas que é o poder oculto. E o 3, meus irmãos, nós temos que lançar mão do conhecimento da numerologia. O que é o 3? A trindade, o poder, né, que emerge da unidade e da dualidade, ou seja, do 1 e do 2, atinge-se o 3, e a trindade, meus irmãos, é uma das coisas mais constantes em todas as religiões. E é o poder da criação, meus irmãos. É o número, podemos dizer assim, do dinheiro, do sexo, da transformação. Não por acaso vocês podem estar se relembrando aí que tem um certo cartão de crédito que usa exatamente isso aí no símbolo dele. Eu não vou nem falar que é um Mastercard, que eu não preciso, entendeu? Porque ou vocês têm Mastercard ou tem Visa aí no bolso, aí, né? A não ser que o gerente empurrou o elo para vocês, mas o que domina... Né? Por que a Mastercard vai usar esse símbolo, meus irmãos? Porque é um símbolo oculto, que é usado, por exemplo, no cristianismo. No cristianismo ele é chamado de Vesica Piscis, ou a bexiga de peixe. Esse formato, meus irmãos, é muito interessante, e se desenha a figura de Cristo aí, né? E por incrível que pareça, tem gente tão desinformada, né, que tem a capacidade de dizer que isso aí é uma coisa, né, sexual, que é uma coisa fálica, né? Porque toda a célula humana, meus irmãos, segue esse formato. Toda célula ela se abre e fecha com essa figura que aqui você tem internamente a raiz de 3, né? Mas o que quer dizer é o seguinte, que a santidade ela emerge do poder de criatividade, do poder da criação, os desenvolvimentos. Por isso que isso está na maior parte das catedrais, das igrejas mais antigas, a abundância desse princípio da Vesica Piscis, ou então dos arcos que são construídos na igreja. Quando você entra numa igreja que tem a Vesica Piscis, você está representando que você está adentrando num templo que faz alusão, que faz com que você se conecte com esse arquétipo divino da raiz quadrada de 3. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de toda uma igreja, vejam bem aqui o altar de uma igreja cristã, que ela foi feita, aonde vocês podem imaginar um gigantesco, né, 2 círculos gigantescos, aonde se obteve essa, né, secção aqui, que é a raiz de 3. Então, quando você está num ambiente que é
tem essa proporção, isso se comunica diretamente com o teu inconsciente. Por exemplo, hoje em dia, os arquitetos, desconhecendo esses princípios, fazem as coisas todas com ângulos retos. A gente olha os prédios aqui de São Paulo, de outras cidades, né? Prédios quadrados. O ângulo reto, meus irmãos, é algo masculino. É a energia masculina da densidade da matéria. Enquanto os antigos, por exemplo, preferiam fazer formas mais arredondadas, que eram formas mais femininas. São formas mais naturais. Não existe coisas retas na natureza. Só o ser humano que insiste em fazer esses prédios quadrados. Por exemplo, até essa sala mesmo aqui é toda com ângulos retos. Então, é uma sala muito masculina. Essa mesa cheia de ângulos retos. O que ela evoca? Evoca a masculinidade, o poder masculino. Então, isso era um conhecimento, meus irmãos, fundamentalmente atlante, que os egípcios já tinham desde sempre. Que as formas evocam ideias e as coisas, então, se as mulheres querem igualdade com os homens, meus irmãos, né? O feminismo está aí com toda a força, as mulheres têm que ir para a arquitetura e fazer construções arredondadas, que são formas femininas. Aqui, aliás, já houve épocas na humanidade em que havia esse tipo de arquitetura. Isso é um pequeno detalhe, né? Outra raiz muito importante para o simbolismo egípcio, a raiz quadrada de 5, que é obtida quando você junta dois quadrados, né? A raiz, ou seja, a diagonal dentro desse quadrado, é a raiz de 5, é o poder oculto do ser humano. Por isso que nós temos 5 dedos, nós temos os 5 sentidos. 5 é um número do ser humano. Por isso que toda loja maçônica, por exemplo, obrigatoriamente tem que ter esse formato retangular. Para que no centro da loja, se você faz duas retas dessa, de ponta a ponta, bem no centro da loja deve ser colocado a ara dos juramentos, né? O altar maçônico, porque você está comemorando um poder oculto. Então, quando o professor lá na escola primária ensina a raiz, a criança não entende, mas o que é isso, raiz? Raiz é aquilo que está dentro da terra, que está oculto, mas está desenvolvendo um poder. Então, toda forma, meus irmãos, tem poder oculto, e os egípcios dominavam isso tão bem que eles chegavam a outros números, né, fundamentais que eles usavam direto nas suas construções, como o famoso π, o π que é, né, a razão entre a circunferência e o diâmetro, né, que dá o famoso 3, 14, 15, infinitas casas lá depois da vírgula. Mas que é alguma coisa que, né, obviamente que é um número transcendental. Porque o círculo, meus irmãos, né, que pode ser calculado através do π, né, você pode calcular as áreas circulares, ele traz uma vez mais, o círculo sempre foi o símbolo da divindade, da transcendência. Por exemplo, se diz que o ser humano não suporta ficar num ambiente que seja um círculo, porque você perde a referência da sua consciência. Existem alguns museus aqui em São Paulo que são circulares. As pessoas sentem alguma coisa transcendental quando estão ali naqueles ambientes. É a aplicação prática do π. Mas o maior e até o mais interessante dessas constantes é o φ, né, que é uma relação, né, da raiz de 5, né, que
para não ter que fazer a conta toda de novo, ela é representada por esse número 1,618 e vai embora, que o mesmo formato lá do tal do cartão de crédito, aquele retângulo ele é obtido através do número φ. E a gente se sente muito confortável quando a gente vê um retângulo que está baseado no φ, mas o fato é que essa progressão, né, que é chamada progressão de Fibonacci, né, ela está presente em todas as células vivas, todos os seres vivos crescem, se propagam através da expansão, chamada expansão gnômica, que está circunscrita no número φ. Né? E aí vocês podem ver aqui todo tipo de espiral, né? Desde uma criança que está encolhida no ventre da mãe, até um tufão, um furacão que se desenvolve, né? Até um caracol, até uma flor, né? Uma série de exemplos de folhas, de frutos e tudo mais, que se desenvolvem, né? Até uma galáxia inteira, ela se desenvolve, meus irmãos, através da proporção do número φ. Então, as construções antigas, as grandes catedrais, os prédios bem pesquisados, né? Apesar deles serem grandes, por exemplo, aqui a nossa Catedral da Sé, que é a 8ª maior do mundo, ela foi pensada dentro do número φ. Então, quando você olha para aquela catedral, apesar dela ser gigantesca, apesar dela ser o centro da nossa cidade, nós nos sentimos confortáveis com aquela figura, porque ela é orgânica, ela é pensada dentro dessa proporção do número φ, e isso é uma das sabedorias teosóficas que estão presentes na arquitetura egípcia. Se a gente algum dia for fazer um prédio, né, realmente ligado com a teosofia, tem que seguir também essas proporções. E outras questões arquitetônicas, um grande teósofo, que foi Claude Bragdon, nos Estados Unidos, que a ele eram encomendados muitos prédios de prefeituras e tudo mais. Ele tem um livro maravilhoso chamado A Necessidade do Belo, onde ele descreve como, se você projeta um edifício com essas proporções áureas, você desenvolve a consciência das pessoas. Quando você entra numa catedral e tem aquele pé direito gigantesco que você pode subir à vista, vocês podem perceber que quando uma pessoa vai falar das suas ideias sublimes, dos seus ideais, a pessoa levanta os seus olhos para cima. Se você está num prédio que tem o teto muito baixo e a pessoa não consegue levantar o seu olhar, você está limitando a manifestação inconsciente da pessoa. E aí nós podemos entender por que os antigos construíam essas catedrais. Até as casas mesmo tinham o pé direito das paredes muito alto para permitir a expansão da consciência. E o lado negativo também, quando a pessoa está, né, muito egoísta, muito autocentrada, a pessoa olha para baixo, ela vira o olhar para o solo. Então, isso os antigos tinham conhecimento fundamental, e na arquitetura egípcia está muito bem demonstrada, né? E já que a gente está falando de visão, existe esse símbolo egípcio chamado o olho de Horus, ou o olho de Ra, né? Muitas pessoas fazem joias dessa imagem, põem isso no peito, saem andando por aí. Isso né, sem entender o que significa, né? Parece os cristãos que colocam uma cruz achando que a cruz quer dizer o local onde Jesus morreu.
Quando, na verdade, a cruz sempre foi o símbolo da energia solar, da expansão do universo. Né? Mas tem cristão que põe uma cruz e fala, não, eu ando com a cruz porque Jesus morreu numa cruz. Quando, na verdade, provavelmente ele foi glorificado numa cruz. A sua consciência foi lá para a divindade solar, não tem nada a ver com a morte física. Então, o olho de Ra, meus irmãos, é muito interessante porque ele faz parte da matemática que os egípcios usavam. Por exemplo, todos os elementos do olho de Ra, como, por exemplo, o cantinho do olho, o outro cantinho, aqui, o centro do olho, ou esse detalhe aqui anatômico, esse outro, a sobrancelha, tudo mais, eram proporções de meio, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, que são as nossas percepções que nos permitem entrar em contato com a realidade. O olho é o órgão mais esotérico do corpo, porque ele capta alguma coisa totalmente abstrata, etérica. Né? Os nossos narizes captam elementos químicos que são emanados das coisas. Né? O tato, quando a gente leva um esbarrão, a gente sente o que está acontecendo. Agora, o olhar capta a luz, capta a profundidade, capta o que é oculto, né? E que só vai ser entendido pela nossa mente. Né? Então, meus irmãos, esse que é o grande lugar, meus irmãos, aonde acontece todas as confusões desse mundo, né? Todas as paixões, todas as brigas, todas as coisas lindas e maravilhosas que nós temos no mundo, nascem aonde? Aqui dentro da nossa cachola, do nosso cérebro. E uma das chaves que os egípcios conheciam perfeitamente para entender o universo é porque eles faziam dissecção de cadáveres, né? E não por uma coisa meramente um conhecimento mórbido, mas para conhecendo o ser humano, a sua estrutura, meus irmãos, e como dizem os antigos, como ensinavam os antigos, na verdade a gente precisava ler só apenas 3 livros no mundo. Saber ler o universo, saber ler a Bíblia inteira, já que é meio difícil ler um ou outro, a gente poderia ler o quê? O ser humano. Conhecer profundamente o ser humano na sua fisiologia é conhecer o universo e os deuses, como estava lá escrito no oráculo de Delfos. E aqui no meio da nossa cachola, aqui, meus irmãos, nós temos exatamente o olho de Horus lá dentro. Vejam bem, meus irmãos, se a gente sobrepõe esse conhecimento que nós temos hoje de um cadáver aí dissecado com o que os egípcios colocavam, vocês podem ver que todas as estruturas anatômicas, vejam só que perfeição, o encaixe desse desenho um com o outro, né? Ou seja, o olho de Horus, meus irmãos, é o poder oculto que está nos nossos cérebros. Porque o olho, obviamente que o olho não enxerga. Quem enxerga, a informação que entra pelos olhos, inclusive, vai para a parte de trás do encéfalo. E aí depois, há também um outro erro que a teosofia ajuda a solucionar. Não é o cérebro que faz o pensamento. O cérebro faz um armazenamento, faz um pré-processamento, e ele é um grande transmissor e receptor de vibrações. Tanto é que
a pessoa pode ter amnésia. Como é que é possível isso? A informação não está no cérebro? Como é que a pessoa toma uma pancada e tem amnésia? As informações não estão nos neurônios? E a gente sabe que há outros tipos de amnésia, né? Porque quando a pessoa está apaixonada, por exemplo, ela só lembra só da mulher ou do homem que ela ama, né? Que diacho de amnésia é essa? Ou o viciado que só lembra da cachaça ou que lembra da droga e tal, é uma outra amnésia, né? Por quê? Não é porque não tem mais neurônios, meus irmãos, é porque não existe a transmissão aqui do cérebro para o cérebro etérico, para o cérebro astral, né? Então, se a pessoa está apaixonado, o astral dela está totalmente fechado, a informação não passa do astral para o mental. A pessoa não pensa mais. A pessoa drogada, a pessoa alcoolizada, ela não consegue jogar nem mais a informação para o astral e para o mental. E eu acho engraçado que ainda tem pessoas que vêm perguntar para a gente se é válido tomar droga, se é válido tomar bebidas aí, as mais diversas que as pessoas tomam aí, ritualisticamente, que isso seria bom, né? A pessoa faz um ritual de 12 horas e fica lá tomando um psicotrópico qualquer lá, mesmo que seja tirado da natureza, na verdade não expande a consciência da pessoa. Na verdade destrói esse equipamento que é o mais sagrado de todos, meus irmãos. E é isso que esses poderes ocultos que estão em nós, que são representados pelos deuses egípcios. São mais de 500 deuses egípcios. Que obviamente que a gente não tem tempo, senão vai ter a parte 190 dessa palestra. Nós estamos só na segunda. Não dá para falar dessas 500 divindades. Mas assim como a gente tem um nome hoje para magnetismo, para eletricidade, para essa ou aquela força, os egípcios tinham os seus deuses, né? E deuses com cabeça, com face de animais. Isso é uma coisa muito interessante, meus irmãos, é uma coisa técnica, que no ocultismo é chamado teriomorfismo, ou seja, que os animais, eles demonstram para nós inconscientemente características que nós mesmos possuímos. Quando você vê quais que nós temos aí, né? Tá difícil de escolher aí, né? Uma deusa ali com a cabeça de serpente, né? Na Bíblia mesmo a gente encontra lá o Jesus dizendo: sede sábios como a serpente, porque a serpente se esgueira pelo chão, entra por algum buraco ali, se esconde, é até o símbolo do iniciado, né? Que anda de uma maneira meio esotérica, assim, contraindo a sua musculatura, e isso está representada nessa deusa, ou o outro lá, um Horus da vida, né? Cabeça de falcão, aquele que tem a visão mais aguçada, que voa lá em cima no céu, uma outra característica que o ser humano pode desenvolver, e por aí vai, né? Aqui é mais normalzinha, é a Ísis, né? Que tem o formato humano normal, que a mulher, na verdade, nessas escrituras, simboliza a psique, a alma humana. E é óbvio que esses textos sagrados, meus irmãos, foram escritos com uma linguagem oculta, uma linguagem simbólica. Não é à toa que as igrejas escondiam o texto bíblico das pessoas, porque ler textos que têm teriomorfismo como se fossem literais é assassinar o significado. Ninguém lê a Chapeuzinho Vermelho achando que existiu a Chapeuzinha, a vovozinha, o lobo mau. A questão não é se eles existiram, mas o que eles simbolizam. É óbvio que o povo egípcio não tinha esse conhecimento, mas os iniciados tinham. E Annie Besant, um dos seus livros mais interessantes, que é chamado Os Upanishads, ela nos diz que a visão dos hindus
é que o ser humano é o animal mais antigo dessa terra. Nós chegamos aqui antes do que todos os animais. E os animais, na verdade, são aspectos do desenvolvimento pregresso do ser humano. E que a nossa natureza é, e pelo menos o que acontece no planeta, nós estamos muito à frente de todos os animais, principalmente pelo exercício da nossa mente, né? E aí o grande sábio egípcio, né, o Tótio, aquele que tinha a cabeça de Ibis, né, que compôs o famoso texto que, né, que diz que aquilo que está em cima é idêntico ao que está embaixo, ou o princípio de correspondência, essa é a chave, meus irmãos, para todos os mistérios. O ser humano é uma imagem microcósmica do macrocosmo que é o universo. É o chamado princípio holográfico, ou seja, a parte contém o todo. Só que isso foi pregado por Tótio Hermes há 40 mil anos antes de Cristo. Na época em que as grandes pirâmides, muitas delas ainda estavam em construção. E aí nós podemos falar, meus irmãos, dessa influência teosófica, inclusive de escritores teosóficos, que muitos desconhecem. Como, por exemplo, o livro Kybalion, né? Que fez inclusive 100 anos de existência, há pouco tempo atrás, que quando ele é editado, ele é dito que os seus autores são os 3 iniciados. Na verdade, os 3 iniciados, pelo menos um deles é um grande teósofo, uma grande teósofa muito conhecida, a Mabel Collins, né? Que muitos nem conhecem a cara dela. O outro é o Paul Foster Case, e o terceiro é aquele que ficou conhecido como o Yogi Ramacharaka, que tem aí inúmeros livros editados pela editora Pensamento, aí, livros antigos, inclusive, é o William Walker Atkinson, que tem livros muito interessantes de yoga, inclusive foram os primeiros livros de yoga que eu li na minha vida. Foram eles 3 que compuseram esse livro que tem os 7 princípios herméticos, né? Que eu não vou ficar falando deles aqui em detalhes, porque também é uma outra palestra, mas esses 7 princípios, meus irmãos, eles contêm tudo o que é necessário para você interpretar o esoterismo, não só o da Sociedade Teosófica, mas o de outras linhas. E se há alguma coisa interessante na Sociedade Teosófica e na Teosofia, é essa capacidade que a nossa literatura tem, meus irmãos, de propor chaves de interpretação, sem as quais esses textos sagrados, esses deuses egípcios, essas tradições ocultas, como a Cabala, como as tradições hindus, tibetanas, né, e por aí vai, sem chaves como essas, você está completamente perdido. A grande utilidade de se pesquisar teosofia, de ler Doutrina Secreta e Sem Véu, de ler Leadbeater, Annie Besant e outros escritores, é que elas vão dando chaves pelas quais você vai poder, quando cair um texto na sua mão, você vai ver princípio de correspondência, mentalismo, vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. Coisas que Thoth ensinava, que supostamente ficaram perdidas, mas que vieram novamente à tona, porque os nossos queridos Mahatmas, que amam o Ocidente, fazem com que essas verdades ressurjam periodicamente, para que a gente não fique perdido. Porque, lamentavelmente,
conforme avança a civilização da quinta raça, a civilização mental, as nossas faculdades espirituais ou intuicionais, elas estão ficando cada vez mais embotadas. As pessoas estão ficando cada vez mais literais. Chega ao ponto de você dizer, olhem só para a lua, a pessoa olha para a ponta do seu dedo, em vez de olhar lá para o astro que está lá em cima. Esse embotamento, meus irmãos, é devido ao desenvolvimento manásico, ao desenvolvimento mental. Só na próxima civilização, a civilização da intuição, que inclusive vai ter como precursores os teosofistas, os esoteristas, nós é que vamos nos reencarnar e vamos ser os precursores da próxima civilização. Civilização cujo sistema nervoso deve responder não só ao astral, ao mental, mas deve responder ao búdico, ou seja, a intuição, a visão direta das coisas. Então, quando a gente estuda esses temas, meus irmãos, a gente está estudando, por exemplo, a gente pega essa iconografia egípcia, as pessoas podem ficar assim assustadas, mas eles faziam um culto ali da morte, daqueles processos funerários, né? Isso é uma coisa muito chata, né? Esses deuses que acompanham as pessoas até o outro mundo, que se vê lá no livro Egípcio dos Mortos, né? E vira e mexe as pessoas fazem comédia disso, né? Ou fazem, por exemplo, a gente pega um Anubis, né? Aquele que é chamado no simbolismo o psicopompo, ou seja, aquele que conduz a pessoa para o outro mundo. E o teriomorfismo de Anubis é a cabeça de chacal, ou a cabeça de um cão. Por que isso? Porque o cão, o cachorro, meus irmãos, ele tem uma conexão muito profunda com o baixo astral, com o astral inferior. Por isso que os egípcios desenharam esse Deus com essa cabeça de cão ou de chacal, porque quando a gente morre aqui, o primeiro lugar onde que a gente está é no baixo astral. Né? Não imagine que nós vamos morrer, que a gente vai subir lá direto para o Nirvana, não vai acontecer isso. Aliás, quanto mais, né, o Osmir, que dá aquelas maravilhosas palestras aí do que acontece com a pessoa depois que ela morre, né, ela tinha que dar um jeito de levar aquela palestra lá para o plano astral quando a pessoa chegasse lá. Porque são instruções tão claras, quando você chega no astral, você não é mais o seu corpo físico. Você é o conjunto de emoções que você teve. Se você era egoísta, se você tinha vibrações pesadas, se você era apegado com coisas, com pessoas, com objetos, você sofre terrivelmente, porque essas vibrações ficam por fora do seu corpo astral e você nem enxerga o plano astral. Você só vê as coisas densas. E daí que a utilidade, né? Então esse processo todo aqui, lá para frente, eles estariam pesando ali o coração da pessoa que acabou de morrer, né? Que o coração da pessoa tinha que ser mais leve do que a pena, né, da deusa Maat, ou da deusa da verdade. Qual é o coração que vai ser mais leve do que uma pena? Só uma pessoa sublime. As outras vão ficar o quê? No tal do purgatório, ali no Kamaloka, durante um tempo proporcional à intensidade das suas emoções que você teve aqui. E como bem disse o Osmir aí na palestra dele sobre a vida após a morte, o processo da velhice, né, o processo daquela morte que a pessoa vai decaindo, vai perdendo as paixões, já não tem mais força para nada, já não quer praticar mais o sexo, já não consegue praticar o sexo, já não está conseguindo andar, já não consegue fazer mais nada.
é sensacional para o corpo astral quando ela entra lá no outro mundo. Que a pessoa chega com menos intensidade astral. Os egípcios sabiam muito bem isso. Reconheciam isso. Então, o Anubis fazendo aquela preparação do indivíduo, na verdade, somos nós mesmos que fazemos essa preparação. Da mesma forma que nós nos alimentamos de coisas físicas, nós também nos alimentamos de emoções. Quando a pessoa vai num cinema, num teatro, ou assiste uma novela, um filme, o que ela está procurando ali? Emoções, pontos que desenvolvam os seus sentimentos, que evoquem os seus sentimentos. Isso tudo nós vamos dar conta lá no outro mundo, meus irmãos. E os egípcios tinham um conhecimento muito grande disso. Não vou me ater aqui, porque essas máscaras mortuárias, né, magníficas que os egípcios tinham, que encantam até hoje, né? Porque esse Fausto, esse ouro, meus irmãos, não tinha naquela época o valor comercial que tem hoje. Porque o ouro, meus irmãos, que é um metal bastante específico, ele é a matéria física mais espiritual que existe. O simbolismo dele está ligado com o sol. Então, você está trajado com ouro, com uma joia de ouro, ou ser enterrado com uma máscara de ouro dessa, não quer dizer que você seria rico, que você seria poderoso, mas sim que você está ligado com Deus, que você está ligado com a divindade, mesmo que não fosse verdade, mas é o que a máscara está querendo dizer. Ou os nossos índios aqui espanhóis, que os espanhóis chegaram aqui e disseram, mas os índios daqui eles não dão uma importância muito grande para o ouro. Davam até mais importância para a prata, né? Que se liga mais a outro simbolismo, a outra conexão com o astral. E o cristianismo herdou isso, meus irmãos. Os altares cristãos, na verdade, são altares egípcios com outros nomes. Os hebreus aprenderam com os egípcios a religião egípcia e isso chegou até nós e depois os cristãos se rebelaram lá dentro do judaísmo e nós temos o cristianismo, mas que é a continuidade desses mesmos mistérios. Então, toda essa turma aí, meus irmãos, nós todos somos herdeiros do Egito. Essas grandes civilizações, elas não morrem. Até a Grécia, até Roma está viva, né? Roma está viva aí no nosso Código Penal, nas nossas leis. A Grécia está viva através da filosofia dos filósofos. E o Egito está vivo nessas tradições ocultas aqui. Neoplatônicos, gnósticos, rosacruzes, maçons, alquimistas, astrólogos, magos, cabalistas e teosofistas. Um dos nomes que foram citados para ser nome dessa sociedade teosófica era para ser sociedade egiptológica. O que talvez não fizesse muito sentido nos dias de hoje, mas no sentido profundo do Egito, faz sim, meus irmãos. Então, esses grandes iniciados egípcios, eu até diria, que foram Blavatsky, que morou 10 anos no Cairo, e o coronel Olcott, né, os dois grandes fundadores da Sociedade Teosófica. Aí vocês podem perguntar, mas aonde que o Olcott foi iniciado no Egito? Blavatsky levou Mahatmas do Egito, e esses iniciaram Olcott nos Estados Unidos. E na outra palestra eu citei aqui o documento que ele recebeu, justamente desses dois mestres, Tuit Bey e Polidoros Isurenos, que não são mestres desaparecidos, meus irmãos, são mestres que estão lá no Egito hoje, atuando, né?
trabalhando para a evolução da humanidade. Então, na palestra passada, eu até citei aí o diploma maçônico da Blavatsky, né? Não vou repetir isso, mas eu quero chegar justamente nos temas de Geoffrey Hodgson, que foi assignado na Fraternidade Branca para ser instruída pelo mestre Polidorus Issurenus. E no diário de Geoffrey Hodgson, a Luz do Santuário, um diário que ele compilou durante a vida toda dele e que só foi publicado após a morte de Geoffrey Hodgson, tem todas, ou quase todas, ou as melhores experiências que ele teve com esses Mahatmas, e muito especialmente o mestre Polidorus, porque foi ele que transmitiu uma série de informações, aqui o Luz do Santuário no seu original. E eu tenho, por exemplo, esse livro aqui, o Illuminations of the Mystery Tradition, que são explicações que o mestre Polidorus deu para Geoffrey Hodgson, principalmente das aplicações maçônicas, Rosacruzes, dos conhecimentos teosóficos. Então, vamos a alguma aplicação prática de tudo isso que a gente está falando aqui, meus irmãos. Então, na Luz do Santuário, aqui, numa comunicação de 1948, Geoffrey Hodgson lançou no seu diário: por que a rainha Hatshepsut escreveu sobre o seu obelisco? Saibam todos os homens que esta é a maior coisa do mundo. E continua Geoffrey Hodgson. Na verdade, o mestre de Geoffrey Hodgson. O obelisco é um dos maiores símbolos ocultos, pois ele é a pirâmide elevada sobre um cubo alongado ou soerguido. Ele é um símbolo do adepto, ou seja, do mestre de sabedoria, que atingiu tal elevação, tendo desenvolvido seus veículos à perfeição e elevado sua consciência desde o físico na base até a mônada, representada pelo ápice. Isso, meus irmãos, é um esclarecimento para todos aqueles que veem esse monumento aí espalhado pelo mundo, que são os grandes obeliscos que existem no mundo, que as pessoas desinformadas, os verdadeiros, né, não tem nem como dizer isso, são aqueles que realmente, né, estão fora do templo da sabedoria divina, não sabem absolutamente nada e olham para um obelisco e acham que aquilo representa um falo, representa um órgão sexual masculino, meus irmãos. Na França chegaram até a fazer um preservativo gigante e colocar num obelisco. É a prova do desconhecimento completo que esses artistas, que essas pessoas têm de uma coisa tão sagrada que deveria até ser explicada, né? Por que, então, que a rainha, né, ou faraona Hatshepsut, que mandou cunhar, né, porque os obeliscos eram feitos em pedra, em um único bloco de pedra, de muitas e muitas toneladas, ela inscreveu a frase: saibam todos que isto é a maior coisa do mundo. Porque o obelisco representa o mestre, o adepto, o iluminado. Porque ele é a quadrinidade, o quaternário que sobe até ter uma pirâmide lá em cima. É aquele que obteve, ele é o adepto. Então, quando as nossas cidades, meus irmãos, né, têm obeliscos, é uma coisa incrível, né? Aqui um outro texto. A pirâmide é o símbolo da perfeição macrocósmica e microcósmica. Suas proporções e forma prescindem e vão além de qualquer melhoramento. Ela é o arquétipo em forma sólida,
As câmaras interiores da Grande Pirâmide são também arquetípicas, representando diagramaticamente os princípios básicos sobre os quais o corpo humano é baseado e o universo construído. O obelisco é o mesmo exaltado. Quer dizer, o obelisco é mais do que a pirâmide. Ele é, portanto, o homem-deus, ou o arquétipo perfeitamente manifestado. Isso, meus irmãos, é para que nós tenhamos bem conscientes que quando você tem lá o obelisco de Washington, né, com quase 200 metros de altura, e vocês vejam o que tem na base aqui, aquilo que nós vimos primeiro, 2 círculos com intersecção e a raiz de 3 aqui, o poder criativo do universo, e o obelisco surge exatamente dessa intersecção, representando que o mestre tem o poder criativo, o poder da Kundalini, do Forhat, do Prana, totalmente desenvolvido. E isso não tem nada a ver com órgão sexual, tem a ver com a consciência, com a evolução. Quando, aqui uma outra visão desse mesmo obelisco de Washington, né, nos Estados Unidos, que inclusive passou por uma reforma recentemente, o obelisco, aliás, esse é um obelisco egípcio, que os franceses levaram para Paris. Está lá muito pertinho do Louvre, né? Obelisco de Buenos Aires, olha só que maravilha, olha só a bagunça que tem aqui embaixo. Esse é o obelisco de Buenos Aires, mas grandes capitais do mundo, olha só onde que tem um obelisco, na Praça de São Pedro, diante da Basílica de São Pedro, onde o Papa todo domingo dá lá a sua prece, o seu Urbi et Orbi, né? Diante dele está um obelisco egípcio de 350 toneladas, né? Que tem história esse obelisco, né? Que, aliás, um grande escultor italiano, se não me engano, acho que foi Bellini, não sei quem foi, ao certo, não me recordo, que fez essas colunatas em volta do obelisco, né? Que se transformou também no maior relógio solar do mundo, porque ele acrescentou na praça pontos cardeais, então a sombra do obelisco acaba virando um relógio de sol, que você poderia ler que horas são, que dia do ano que é, através disso aqui. E esse obelisco, meus irmãos, de 350 toneladas, que foi tirado lá do Egito, no ano 30 a.C., e foi levado para Alexandria. E esse obelisco e alguns outros depois foram trazidos para a Itália por Calígula, o famoso, né? Quantos filmes que tem por aí, né, da maldade de Calígula. Esse obelisco, depois que ele chegou de Alexandria, ele nunca caiu. Ele sempre esteve de pé. Os outros todos caíram, foram derrubados por invasores e tudo mais, mas ele sempre esteve de pé. Consta que havia em cima dele uma esfera de ouro que tinha cinzas de imperadores, né, do próprio César, os Césares antigos, e hoje ele foi substituído por uma cruz, que é o símbolo do sol. Se o obelisco representa o mestre, o adepto, para onde é que o adepto, a consciência dele vai? Para o sol, para uma esfera dourada, como era antigamente, ou para a cruz, como ele está lá hoje. Então, não é, obviamente, meus irmãos, um símbolo desconhecido para aqueles monarcas e os papas que estão lá dentro desse monumento. E não poderíamos deixar de falar do nosso, né? Aliás, se vocês quiserem conhecer um obelisco, né,
e obviamente não é egípcio, mas é com inspiração egípcia, vão conhecer, meus irmãos, o obelisco do Parque do Ibirapuera, porque aqui embaixo dele há, aí tem alguns dados sobre o obelisco do Ibirapuera, que foi inaugurado em 9 de julho de 1955, mas só foi finalizado em 1970. Tem 72 metros de altura, 1.932 metros de área construída. E está aberto à visitação gratuita, o mausoléu que tem debaixo dele, de segunda a domingo, ou seja, os 365 dias do ano, das 10 da manhã até às 16 horas. Né? E embaixo do obelisco está o quê? O mausoléu para o soldado constitucionalista da Revolução, que os paulistas queriam uma nova Constituição. Todos os soldados paulistas que morreram na Revolução de 1932, e os seus restos mortais, são mais de 700 restos mortais, estão debaixo do obelisco do Parque do Ibirapuera. Né? E tem os que estão lá mais antigos, estão depositados em urnas, né? Obviamente que não é o corpo mais inteiro, mas há lá uma escultura que está exatamente como se fosse dentro do obelisco, debaixo do obelisco, uma escultura chamada O Guardião, que é uma obra onde aqui dentro estão os restos mortais de Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, o famoso MMDC, que foram soldados paulistas que morreram em confronto com as tropas federais em 23 de maio, daí que é o nome da avenida, 23 de maio de 1932. E esses que construíram, meus irmãos, todo esse simbolismo, tinham, obviamente, conhecimento esotérico de todo esse processo. Né? E lá também existe uma pequena capela, né? Onde pode ser feitos ritos, né? Suponho que cristãos, né? Porque tem um altar e é tudo decorado lá, cristianismo. Então, se vocês quiserem conhecer alguma coisa do Egito e São Paulo e gratuitamente, vão até esse mausoléu, entrem lá debaixo do obelisco, que é o símbolo de um mestre de sabedoria. Mas, continuando aqui, meus irmãos, essas informações do mestre de Geoffrey Hodgson. Vejam bem, a rainha Hatshepsut conhecia isto, né? Ela que fez aquele grande obelisco. Tendo sido assim instruída nos mistérios do templo de Amon, em Tebas, como Alhures, portanto, sobre o seu obelisco, no local onde hoje é conhecido como Karnak, ela escreveu os símbolos dos 7 planos da natureza e os 7 corpos do homem. Ela terminou a sua vida como iniciada plenamente consciente. O Egito beneficiou-se enormemente de seu reinado, não somente pelo avanço cultural, mas devido a ela sempre apoiar e ser obediente aos mistérios. Nunca sequer em uma ocasião, durante toda aquela vida, ela falhou em obedecer a uma diretiva ou a responder ao chamado. O obelisco é a revelação do monumento àquela verdadeira realeza. Ou seja, meus irmãos, o monarca egípcio tinha 2 tipos de poder. O poder temporal, por ser o rei ou a rainha, mas também o poder espiritual. Ela era uma iniciada dos mistérios, daqueles adeptos, então dela emanava realmente leis que beneficiavam não só o corpo físico, o melhoramento da vida dos seus súditos, mas principalmente a preocupação com a vida espiritual. E digo mais, esses monarcas, esses reis
né, adeptos e mestres que ali estiveram, os seus faraós, eles eram também os chefes, os veneráveis das suas respectivas lojas maçônicas, que em privativo faziam as reuniões e projetavam tudo o que ia acontecer dentro daquele reino. Né? Então, daí que o mestre de Joffre Hodgson também disse: o trono dos faraós foi um dos estágios no caminho para o adeptado, ou seja, para se tornar um mestre, passado por muitos mestres. Ele dava acesso aos mistérios e oportunidades sem paralelo para o desenvolvimento da sabedoria e aquisição de faculdades por meio da experiência. Era um privilégio e uma oportunidade muito singular que marcou um ponto de inflexão para muitas almas. Ou seja, aquele trono do faraó, ser o governante do Egito, era uma das provas, era um dos pontos de desenvolvimento dos mestres, dos discípulos e dos mestres de sabedoria da Fraternidade Branca no Egito. Não era um governo qualquer. Então, ser um faraó no Egito, meus irmãos, é óbvio que no final de tudo houve a famosa avacalhação, né, até chegar ali, né, naqueles que não representavam mais isso, mas nas priscas eras do Egito, assim o era. Né? E outro texto aqui do Joffre Hodgson: as realezas e aristocracias egípcias eram usadas pelas autoridades para levar as pessoas adiante. As escolas dos mistérios e o treinamento estavam completamente disponíveis. Adeptos e altos iniciados encarnaram-se no Egito por milhares de anos. E o grande trabalho de treinamento, iniciação, passagem, elevação e aperfeiçoamento continuou sem interrupção ao longo de todo aquele tempo. Foi uma das maiores épocas do planeta e, por causa de seu valor, ela foi mantida por um período tão longo. Ou seja, o Egito durou tanto, meus irmãos, porque a presença de mestres, de iniciados e esse treinamento todo trouxe uma influência espiritual para o Egito muito grande. E isso fez com que a sua duração no tempo e no espaço fosse muito grande. E para não dizer aí, tem o pessoal da internet aí que diz que estão lá me assistindo, lá diz que o Osmar inventa umas coisas, né? De vez em quando eu tenho que, né, matar a cobra e ainda mostrar o pau, né, para não ficar, né, no Osmar não ficar famoso que ele está inventando. Então, o que eu vou dizer agora está escrito aqui nesse livro, meus irmãos, As Escolas de Mistérios, escrito por Clara Coddes. É ela que afirma que Ramsés II, o faraó que mais construiu no Egito, que mais teve filhos no Egito, né? 200 filhos ele teve, e todas aquelas realizações, ele foi ninguém mais, ninguém menos do que aquele que aqui na Sociedade Teosófica nós conhecemos como o Mestre Moria. Que, segundo também outros textos, diz que nunca se encarnou nesse planeta num corpo feminino. Porque ele é um mestre do primeiro raio, um mestre do poder, que ele viveu mais de 80 anos naquelas condições terríveis do Egito, sem sistema de saúde, sem SUS, sem nada lá, mas ele sobreviveu com poderes ocultos, né? Porque o egípcio normal vivia 30 anos. E esse Ramsés viveu mais de 80 anos, mais de 60 anos o seu reinado teve. Né? Isso demonstra-nos se essa informação é correta, né? E o mestre Kutume, que é o seu grande companheiro, foi Amenófis III, aquele que viria a ser pai de Tutancâmon. Então vocês veem como os mestres da Fraternidade Branca estiveram presentes, encarnados no Egito. E tudo isso, meus irmãos, nos faz ter
Por isso que o Egito tem essa mística, meus irmãos, por isso que ele atrai tanto, apesar de hoje só serem as pedras, mas ali a teosofia esteve realmente encarnada, não só nos templos, mas naqueles que os animavam. E como disse Blavatsky aí no seu livro As Origens do Ritual da Igreja na Maçonaria, há uma raiz, uma identidade de todas essas tradições ocultas, tanto do cristianismo, da maçonaria e outras, porque, obviamente, que elas estão radicadas nos mistérios egípcios. Mesmo que a maçonaria hoje use os nomes judaicos, mas foram com os egípcios que os hebreus aprenderam. Aquilo que se diz na Bíblia que, né, José era instruído na sabedoria dos egípcios. Então, os egípcios não eram escravocratas e teocratas cruéis, mas sim eram sábios e sabiam o que estavam fazendo. E eu vou pular aqui um texto aqui, porque tem muito texto aqui nesses PowerPoints aqui. Vamos falar mais ou menos. Então, essas pessoas como Annie Besant, que vocês veem aí vestida de grão-mestre da maçonaria, por que um grande teósofo, os grandes teosofistas, todos foram maçons? Ou, na verdade, todos são maçons. Não para ter os graus, meus irmãos, para ficar desfilando com medalhinha para lá e para cá. Porque na maçonaria, meus irmãos, você aprende uma coisa prática, né? Como aí vocês vejam aí o nosso querido Leadbeater. E aqui, isso foi no dia da cremação de Annie Besant. Aqui estava o corpo de Annie Besant, né? 21 de setembro de 1933, Leadbeater vestido aí, trajado com as joias do grau 33, e vocês veem que a tradição maçônica ligada com a Sociedade Teosófica é de maçonaria mista, ou seja, onde há homens e mulheres maçons. E vocês podem ver aqui uma coisa rara, é maçom de pé no chão, que é uma coisa mais rara ainda, né? Porque aqui no Ocidente acha que maçom é aquele que vai elegantemente trajado na loja, né? Maçons aí, teosofistas de todos os graus, fazendo o ritual de cremação de Annie Besant, porque essa é a tradição da Índia, não de sepultar o corpo, mas de cremá-lo. E Leadbeater também foi um grande maçom, porque aí também trajado com as suas joias do 33º grau, porque a verdadeira maçonaria, meus irmãos, é conhecer os princípios divinos e construir aqui na matéria de acordo com aqueles princípios. Assim como os anjos trazem os pensamentos divinos para a natureza, o homem, a mulher que é maçom, ela constrói na matéria não só prédios, mas ideias, partidos políticos, movimentos sociais, culturais, que corporifiquem a sabedoria divina. É isso verdadeiramente que é ser maçom. Não é? Blavatsky nunca foi iniciada numa loja maçônica tradicional, mas ela era maçom porque ela construiu a Sociedade Teosófica, uma sociedade que se espalhou por todos os países do mundo. E recomendo que vocês leiam esses livros maravilhosos do Leadbeater, A Vida Oculta na Maçonaria, A Pequena História da Maçonaria, para conhecerem mais sobre uma visão teosófica sobre maçonaria. E Leadbeater pesquisou muito, coisa que os maçons atuais negam, que a origem da maçonaria seja no Egito. Apesar de Leadbeater ter demonstrado nos seus livros que os egípcios usavam o avental, assim como os maçons atuais usam, mas você pode ver que o maçom egípcio era pé no chão, né? Porque quando você está com o pé no chão, a energia da terra vem para dentro do seu corpo, circula em você. O sapato aqui está, né? E o fulano fazendo aí o famoso pezinho maçônico, né? Ele está com a conexão dele cortada.
Ele não está ligado com a terra, esse maçom aqui. E esse avental aqui, aí nós temos uma outra arte aqui. Aliás, é o mesmo artista que pintou aquele quadro do Pitágoras, ele também pintou esse aqui. É o avental egípcio com o cinto do avental. Era mais importante que o próprio avental, porque ele era de ouro. Ele impedia que as forças telúricas subissem pela parte inferior do corpo e fosse para cima. É o que é a síngula das igrejas, né? Ele fazia uma perfeita divisão no corpo da pessoa. Então, o maçom atual é herdeiro dessa maçonaria do Egito. E quem acha que isso não existiu, hoje as fotografias, a pesquisa arqueológica mostra que realmente nos murais egípcios está lá desenhado o tal do avental maçônico. Mas os nossos queridos irmãos aí da Grande Loja Unida da Inglaterra dizem que a maçonaria começou em 1777. É a mesma coisa de dizer que o Brasil foi descoberto em 1500. Né? Todo mundo sabe que os índios já estavam aí há milhares de anos. Né? O Brasil já tinha sido descoberto, né? Ou já era de outros povos. Né? Os portugueses e espanhóis que chegaram aqui em 1490 e por aí vai. Então, o que Leadbeater indicou? Que uma loja maçônica reunida, assim como uma loja teosófica reunida, tem um templo espiritual que se forma. Que, inclusive, são com as colunas, com o frontão triangular e tudo mais, apesar dessa foto não estar muito nítida. Então, a maçonaria é uma realidade nos planos ocultos. Só que, ao invés da maçonaria de hoje, que fala em nomes hebraicos, no Egito eram falados nomes egípcios. Ao invés de estar sentado lá o venerável mestre, estava sentado um Horus, aonde estava o segundo vigilante, era uma Ísis, e por aí vai. Ou seja, outros nomes, mas é a mesma coisa. E aqui, meus irmãos, um livro publicado por Geoffrey Hodgson sobre o signo do esquadro e do compasso, que é para ilustração de que há muito material teosófico nesse ramo. E esse livro do grande escritor teósofo Arthur Powell, A Magia da Franco-Maçonaria. Muita gente nem conhece aí o rosto do Arthur Powell. Também recomendo a vocês encontrar esse livro, não impresso, mas em PDF. Vocês podem achar na internet. Né? Grandes, como eu disse, grandes teósofos como Gina Rajadasa foram maçons, né? Mas não poderia deixar de citar aquele que dá nome aqui a esse salão. Vocês podem ver lá a plaquinha, Auditório Joaquim Gervásio de Figueiredo, grande maçom da maçonaria masculina, mas também da maçonaria mista. Então, ele que tem esse livro, Dicionário de Maçonaria, o nosso querido grande irmão Gervásio, grande tradutor de livros teosóficos, recomendo muitíssimo que vocês leiam, porque ele é um dos idealizadores desse local onde vocês estão, da instituição Pitágoras. Né? Aqui eu vou pular isso. Mas é sobre a égide, meus irmãos, desse mestre que eu vou encerrar essa conferência, para permitir que vocês façam alguma pergunta, né? Que é o seguinte, de que a fraternidade branca, meus irmãos, não só ela existe, como ela não é apenas aquele braço que a Sociedade Teosófica muito divulga, que é o braço transimalaico dos mestres da Índia e do Tibete. Existe o braço egípcio, o braço grego, existe inclusive o braço aqui sul-americano, o braço das Américas, da grande fraternidade branca. Existem muitos mestres trabalhando para que as forças das trevas não esmaguem o nosso planeta e principalmente a nossa humanidade. Então o Egito continua vivo, meus irmãos, porque ele está no mundo na forma da maçonaria, da Rosa Cruz, de outras organizações, e principalmente está vivo
na sociedade teosófica que pugna pela sabedoria divina, e semanalmente cada loja teosófica despeja no astral e no mental do mundo essas vibrações sublimes que não encontram nenhuma resistência, meus irmãos. Porque as vibrações da teosofia são tão altas que elas se propagam por milhares e milhares de quilômetros, ao contrário daquelas vibrações mais comezinhas que andam 100, 200 metros, a nossa alcança muito mais. E parabéns uma vez mais à Loja Liberdade por essa belíssima iniciativa de transmitir essas conferências pela internet, porque aí ela se torna global. Qualquer um que fale português pode ouvir essas palestras que semanalmente são colocadas aqui, mas eu encerro essa palestra, meus irmãos, agradecendo que essas pessoas que estão aqui, esses presidentes de lojas, tanto teosóficas quanto maçônicas, como da própria instituição Pitágoras, mantêm a porta dos mistérios da teosofia aberta para aqueles que estão buscando. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência. E abrimos aí, né? Perguntas? Perguntas? Quem quiser fazer alguma pergunta, né? Se eu souber responder. Parabéns, Osmar, aí pela palestra enciclopédica, né? Uma coisa que eu achei estranha é o seguinte: o Gervásio, que foi um expoente da maçonaria, conhecia a energia da forma. Por que ele concebeu o prédio aqui todo meio fora dos quadros e não tem nenhum elemento curvo? Isso a gente teria que fazer uma sessão espírita para chamar o Gervásio para responder isso. Na verdade, acho que houve uma tentativa dele de aproveitar uma ocasião do imóvel que já existia, que era a casa lá na frente, mas acho que aí, infelizmente, ele teve a influência realmente da maçonaria masculina. O prédio, assim, quadrado como ele se apresenta, ele é realmente muito masculino. Porque se ele fosse realmente obedecer os cânones, né, do ocultismo na construção de um prédio, primeiro, ele teria que ter procurado um terreno onde as energias telúricas que subissem fossem positivas. Eu acho que isso ele não teve essa oportunidade. Segundo, o prédio teria que ser orientado, né, não só leste-oeste ou norte-sul, mas orientado com uma certa energia, com uma certa data, né? Então, ele teria que obedecer tantas regras ocultas que acho que ele teve mais a ideia que houvesse aqui espaços realmente adequados para que todos os movimentos ocultos, né, internos da sociedade teosófica encontrassem local aqui, como aconteceu lá também em Itapecerica da Serra, que lá, inclusive, houve a interferência de Gina Rajadasa e de outras pessoas a quem o terreno foi apresentado. Mas o que deve ser relembrado é o seguinte, quer dizer, valeu muito mais aí a intenção de ter o espaço do que obedecer realmente muitas regras que seriam, né, dificílimas, por exemplo, de fazer um templo maçônico, como ele é indicado na própria Bíblia, a altura, quantos côvados, tudo mais. É melhor você ter uma loja maçônica, né, digamos assim, humilde, do que não ter uma loja nenhuma, não ter loja nenhuma. Então, aqui há um templo maçônico que, se você também analisar, ele não segue todas as regras salomônicas de um templo maçônico, né? Mas ele está aí e é utilizado por ordens maçônicas. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Complementar o que você colocou, Sim. a aparência do edifício realmente não tem
Mas o nosso lado oculto aqui, que são os templos que tem aqui para cima, todos os templos têm toda essa simbologia. Você não conhece os templos nossos aqui para cima, mas todos eles são realmente construídos, orientados e com toda a simbologia da maçonaria, da escola esotérica, dos ritos. Então, no prédio, externamente, não, mas nos templos, sim. É muito difícil construir realmente de acordo com os cânones, né? Pouquíssimos prédios realmente são construídos de acordo com os cânones. Para aí os internautas vão te ouvir, entendeu? Vai ficar gravado numa caixa da internet. Fala aí, querida. Só fazer um adendo, que embora a construção aqui bem angular, houve não é uma preocupação, a iniciativa de se colocar os azulejos. Uma parte externa, decorativa, né? Dá todo o tom do círculo, dos contornos. O aspecto feminino está aí fora. Então, esse lótus, você vê o banco que tem o arredondado ali na frente. Aqui, essa figura, aqui para cima. Os vasos construídos são todos contornados e bem de aspecto feminino. Sim, quer dizer, na verdade, ela pode ser feita até uma decoração que leve também para esse aspecto, né? Então, é interessante que também, por exemplo, aqui não tinha, mas agora tem a Igreja Católica Liberal, cujo templo também, por exemplo, o Leadbeater diz que um templo católico, a melhor forma para ele seria uma forma quadrada, ao contrário daquele retângulo que nós colocamos, porque a experiência visual dele com o ritual católico é que sobe uma forma. Aí é interessante, quer dizer, a forma astral que se forma, que é muito parecida com a forma do Taj Mahal, né? Que o Shah Jahan também dizem que foi uma outra encarnação do Mestre Moria, né? E então essa forma astral, eu já tive a oportunidade de sentir ou de ver ela ocultamente, ela é como se fosse uma abóboda que sobe e faz uma curva na borda, como se fosse uma forma arredondada. Quer dizer, a forma física pode até ser quadrada, mas a forma astral é quase sempre seguindo aqueles princípios do Phi, onde há essa progressão por um princípio matemático, né, que não poderia deixar de ser de outra forma. Em todo local onde se evoca a espiritualidade, então sobe um templo espiritual que depois vira uma abóbada. Então, por isso que os gregos assim construíram. Por isso que o templo lá do Instituto Teosófico de Brasília tem o teto arredondado, né, tentando mimetizar no físico essas percepções ocultas, né? Então, aqui ainda pode ser feita uma decoração que deixe o ambiente mais feminino, digamos assim, né? Alguma questão mais? Vamos lá. Seja breve, porque o tempo está... Boa noite. Boa noite, professor. Obrigado pela presença. O livro do Apocalipse fala que a Nova Jerusalém tem a forma quadrangular, ou seja, um cubo, né? A cidade celestial que desce no final dos tempos. Então, o fato de ser quadrado também é um aspecto muito espiritualista, porque é 4 e 3 que dão 7, né? Então, está embutido no quadrado, embora a gente, nós mais espiritualistas e naturalistas, achamos que o quadrado e as formas muito retas não tem a ver com a natureza, mas ela também faz parte, e enquanto símbolo também significa a espiritualidade, sim, a evolução espiritual. Obrigado. Isso a gente pode compreender o seguinte, quer dizer, na verdade, o ser humano ele participa como hierarquia criadora, quer dizer, as nossas formas também são formas que se
engastam na natureza. Aliás, a nossa função como hierarquia criadora é transformar, mexer com os minerais, com os metais e tudo mais, para que eles evoluam através da nossa atividade. Então, até os alimentos que nós ingerimos, né, a água, os alimentos, eles sofrem uma evolução pelo fato deles passarem por dentro de nós, assim como as energias astrais e mentais, quando entram na nossa aura e saem. Então, as nossas formas, pensamentos e tudo que o corpo produz, mesmo aquilo que a gente não goste, né, que são os nossos excrementos, na verdade, eles sofreram evolução pelo fato de passarem por nós. Então, todas as coisas humanas, na verdade, são para a evolução da matéria e dos planos invisíveis. Agradecer mais uma vez o Osmar. A porta está sempre aberta. Outras oportunidades vão existir também. Lembrar que semana que vem não tem palestra, que é feriado 12 de outubro. Então, e no dia 19 de outubro, que vai ser a próxima, eu vou dar uma palestra. O tema vai ser os anjos caídos ou os deuses no exílio. Osmar, muito obrigado. Tá? E boa noite a todos e tenham uma boa eleição amanhã.